Olá a todas e todos, esta é a 15ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2020. A aula de hoje tem duas partes. A primeira parte é a correção da prova, isso eu vou apresentar cada uma das questões que foram formuladas na prova e descrever como ela idealmente seria respondida. Cada um vai estar recebendo também por e-mail a sua prova com as correções específicas, de maneira que esse comentário que eu faço hoje é para todos e depois tem comentários endereçados particularmente a cada um no arquivo que vocês vão estar recebendo contendo a prova corrigida. Foram duas provas, uma para o turno da tarde e outra para o turno da noite, com questões, grosso modo, equivalentes sobre os mesmos tópicos, isso é o que a gente viu no semestre até aqui. Então, eu vou começar pela prova da tarde, cuja primeira questão versava, como a da noite também, sobre Frege, e continha uma citação de Frege, um trecho da carta de Frege a Anton Marti, de 29 de agosto de 1882. Frege diz aí: um conceito é insaturado, pois requer algo que lhe seja subsumido. Assim, não pode existir por si mesmo. Que o indivíduo cai sob um conceito é um conteúdo judicável. E aqui o conceito aparece como um predicado e é sempre predicativo. Neste caso, em que o sujeito é um indivíduo, a relação entre o sujeito e predicado não é uma terceira coisa acrescentada a ambos, mas pertence ao conteúdo do predicado, e é isso que faz com que esse seja insaturado. E eu não creio que a formação de conceitos possa preceder o juízo. Perdão, isso é o rabo da minha gata passando por onde não devia, sai daqui. E eu não creio que a formação de conceitos possa preceder o juízo, pois isso pressuporia a existência independente dos conceitos. Ao invés disso, concebo o conceito como algo que emerge da decomposição de um conteúdo judicável. Fim da citação. Essa passagem apresenta um aspecto central da noção fregiana de conceito e da relação entre conceitos e juízos, tal como Frege a concebe. A tarefa consiste em mostrar como Frege faz uso dessas ideias em seu tratamento da distinção entre conceito e objeto, assim, por exemplo, em sua resposta a Benoquer. Bom, o núcleo da coisa, que é a base para a analogia que Frege estabeleceu entre o que a lógica chama um conceito e o que a matemática chama uma função, é o caráter predicativo dos conceitos. Que é essa predicatividade do conceito que o aproxima da insaturação da função. Certo? Conceito como função tem pelo menos um lugar vazio a ser preenchido. O preenchimento desse lugar vazio por um argumento dá o valor da função para esse argumento. Assim, se nós tivéssemos, por exemplo, a função numérica x², para o argumento 2 o valor dessa função seria 4, para o argumento 3, 9, para o argumento 4, 16, para o argumento 5, 25, para o argumento 6, 36 e assim por diante. Bom, analogamente, Frege concebe um predicado como sendo assim insaturado, tendo um lugar vazio para ser preenchido por um argumento. Esse preenchimento deve dar o valor da função para esse argumento. Ora, que valor é esse? O que pode ser o valor de uma função proposicional, de um juízo? Bah, a resposta de Frege é a noção que ele introduz em lógica, um valor de verdade. Por quê? Vamos tomar, por exemplo, a função x é ateniense. Para o argumento Sócrates, isso dá uma proposição verdadeira. Então, o valor da função para o argumento Sócrates é verdadeiro. Para o argumento Platão também era ateniense. Para o argumento Aristóteles, não, Aristóteles era de Estagira, na Macedônia, ele não era ateniense. Então, você tem, para esse argumento, o valor falso. O núcleo é a ideia de que os conceitos são essencialmente predicativos. E o que quer dizer que eles são predicativos? Que eles só podem ocorrer como predicados de juízos. Frege diz que ele não crê que a formação de conceitos possa anteceder o juízo.
Ao contrário, os conceitos são encontrados no conteúdo do juízo. Isso quer dizer também que um conceito freguiano não é uma forma platônica. Para Platão, os universais são entidades que têm uma existência objetiva independentemente da mente humana. E isso são as formas. Frege recusa categoricamente esse platonismo e, como Kant, concebe conceitos como predicados de juízos possíveis. Isso tem uma consequência agora, que é a dicotomia lógica entre conceito e objeto. Objetos são argumentos possíveis de funções, conceitos são as próprias funções. Tá? Então, para objetos diferentes, que são argumentos possíveis da função, o conceito vai tomar valores de verdade diferentes. Não quer isso dizer que a ontologia de Frege consiste no seguinte: olha, existem duas categorias ontológicas fundamentais, duas espécies de entidades no mundo, conceitos e objetos. Não. Tudo que há no mundo são objetos. Conceitos não estão no mundo. Conceitos não têm uma existência independente dos nossos atos de juízo e só ocorrem no interior dos atos de juízo. Tá? É isso que explica o acerto de contas de Frege com Beno Kerr. Kerr pretendeu mostrar que, contrariamente ao que Frege sustentava, não há nenhum obstáculo a que um conceito seja um objeto. E dá um exemplo aparentemente muito intuitivo, convenceu muita gente, convenceu Bertrand Russell, ninguém menos. O conceito cavalo é um conceito facilmente adquirido. Nós estamos predicando ser um conceito facilmente adquirido do conceito cavalo. Essa predicação parece claramente verdadeira e o conceito cavalo parece claramente designar um objeto. Portanto, conclui Kerr, conceitos podem ser objetos, contrariamente ao que Frege sustenta. A resposta de Frege consiste em proferir um paradoxo. Ele diz: o conceito cavalo não é um conceito. Isso soa fortemente paradoxal, mas Frege atribui a aparência paradoxal desse proferimento a uma deficiência da linguagem, que não é apta a expressar as distinções lógicas mais fundamentais. Ele diz que só o compreenderá o leitor que não lhe negar um grão de sal. Um grão de sal significa não tomar ao pé da letra o que está sendo dito, porque ao pé da letra você tem uma contradição mesmo. No entanto, Frege está coberto de razão. Claramente a expressão o conceito cavalo, nesse exemplo de Beno Kerr, designa um objeto e não um conceito. Se designasse um conceito, isso poderia ocorrer como um predicado. No entanto, vejam, Bucéfalo, por exemplo, era o cavalo de Alexandre da Macedônia. Eu posso dizer Bucéfalo é um cavalo, mas se eu substituísse esse predicado pela expressão o conceito cavalo, eu teria a seguinte construção: Bucéfalo ou conceito cavalo. Isso não é nem verdadeiro nem falso, isso não é uma proposição. Isso está mal formado. Por quê? Porque aparecem dois designadores de objetos aí. Então, a expressão o conceito cavalo, no exemplo de Beno Kerr, designa um objeto. E precisamente porque designa um objeto, isso aí não é um conceito. Não quer dizer que não se pode falar sobre conceitos. Nós podemos falar sobre conceitos desde que nós preservemos o seu caráter predicativo. Por exemplo, se eu digo existem ornitorrincos, eu estou fazendo uma predicação sobre o conceito de ornitorrinco. O predicado de existência, o quantificador, é um predicado de segunda ordem. É um predicado de um predicado. E o que nós estamos dizendo acerca do predicado ser um ornitorrinco, acerca do conceito de ornitorrinco, é que a extensão desse conceito não é vazia. E isso é o que significa predicar a existência. Então nós podemos falar sobre conceitos, sim, não tem problema nenhum. Mas os conceitos têm que estar ocorrendo como conceitos nessa construção. E quando eu digo existe um X, tal que X é ornitorrinco, eu tenho X é ornitorrinco ocorrendo exatamente como uma função, como um predicado. Sobre esse predicado, agora eu faço uma predicação e digo, bem, a extensão desse conceito não é vazia. Existem ornitorrincos. Tá? Assim, Frege faz uso dessa sua distinção crucial, respondendo a Beno Kerr. E isso era o essencial do que havia a dizer em resposta à primeira pergunta da prova. A segunda é sobre Russell. Em On the Noting, Russell afirma que uma expressão denotativa, cito, é uma citação de Russell, uma expressão denotativa per se não tem significado, pois em toda proposição em que ocorre,
a proposição expressa completamente não contém a expressão que foi decomposta. Essa afirmação implica uma tese sobre a natureza lógica das expressões denotativas que as distingue dos termos singulares. Explique essa tese. Bom, em poucas palavras, muito sumariamente, a tese de Russell é que expressões denotativas, coisas como todo homem, algum homem, cada homem, um homem, o atual rei da Inglaterra, o atual rei da França, o centro de massa do Sistema Solar no primeiro instante do século XX, a revolução da Terra em torno do Sol, a revolução do Sol em torno da Terra. Todos esses são exemplos que Russell dá bem no início de Undernote de expressões denotativas. Ora, você notava que aí ocorrem expressões que são claramente codificadores, todo homem, algum homem, cada homem, um homem, mas ocorrem expressões que parecem se comportar como termos singulares. São as descrições definidas, expressões denotativas precedidas por um artigo definido, o ou a, the em inglês. O achado de Russell é que o artigo definido é um quantificador. Assim, quando eu digo o atual presidente da República dos Estados Unidos, se eu digo o atual presidente da República dos Estados Unidos nasceu em Nova York. Bom, isso é uma proposição que é verdadeira porque Donald Trump nasceu em Nova York. Mas não apenas porque Donald Trump nasceu em Nova York, mas porque Donald Trump é o presidente da República dos Estados Unidos. A proposição parece ser sobre Donald Trump, mas ela tem uma forma lógica muito diferente de Donald Trump nasceu em Nova York. Donald Trump nasceu em Nova York é uma proposição singular. O nome próprio designa esse indivíduo e apenas ele. Agora, o atual presidente dos Estados Unidos não designa nenhum indivíduo, designa uma função que indivíduos diferentes podem ocupar. Se aconteceu alguma coisa com Trump e Mike Pence assumiu a presidência, talvez aquela predicação não seja verdadeira. Eu não sei se Pence nasceu em Nova York, vamos supor que não. E nesse caso eu tenho o atual presidente da República dos Estados Unidos nasceu em Nova York, falso. Então, qual é a análise que Russell faz de proposições assim? Dizer o atual presidente da República nasceu em Nova York é dizer existe um e somente um X, tal que X é o atual presidente da República dos Estados Unidos, e esse X nasceu em Nova York. Então você tem uma proposição geral, uma proposição que é tal que, ao contrário da proposição singular, se Donald Trump não fosse nome de coisa nenhuma, se fosse uma combinação de letras que eu formei ao acaso, então nesse caso, quando eu dissesse Donald Trump é o atual presidente da República dos Estados Unidos, eu não estava predicando ser o atual presidente da República dos Estados Unidos de coisa nenhuma. Por quê? Porque o aparente nome não é nome de coisa nenhuma, nessa situação que eu imaginei. Então, você não tem valor de verdade. Você, de fato, não tem nenhuma proposição. Você não está predicando nada de coisa nenhuma. Você não está predicando, em particular, ser o atual presidente da República dos Estados Unidos de coisa nenhuma. Agora, se eu digo o atual presidente da República dos Estados Unidos nasceu em Nova York, e vamos supor que não há um atual presidente da República dos Estados Unidos. A extrema-direita deu um golpe ontem e derrubou, até Trump não servia para eles. Tentaram essa semana sequestrar a governadora de Michigan, né? E vamos supor que foi instaurada uma ditadura, ou alguém foi proclamado rei. Nesse caso, não existe o atual presidente da República dos Estados Unidos. Ou, para reverter para um exemplo mais plausível, que é o do próprio Russell, se eu digo o atual rei da França é calvo, bem, não existe o atual rei da França, mas isso não priva essa proposição de valor de verdade. Não é um absurdo, não é uma proposição, uma pseudo-proposição que não é nem verdadeira nem falsa. Não, é claramente uma proposição falsa. Nós percebemos que ela é falsa e nós sabemos por que ela é falsa. Ela é falsa porque não existe um atual rei da França, porque a França é uma república e não uma monarquia. Tá? Então, a tese sobre a natureza lógica das expressões denotativas é que elas são quantificadores. Embora pareçam se comportar como termos singulares, não se comportam como termos singulares. E Russell explica que quando a gente expressa completamente a proposição, a gente analisa completamente, a expressão denotativa desaparece. De fato, quando eu tomo assim, o atual rei da França é calvo, se eu analiso isso, eu tenho, existe um X, que é o atual rei da França, e existe somente um, isso é para todo Y, se Y é o atual rei da França, Y é igual a X, e X
é calvo. E agora, cada uma dessas condições, a existência e a unicidade do rei da França, e mais a sua calvície, são condições de verdade da proposição. Como eu disse uma vez em aula, usando um slogan de Luiz Henrique Lopes dos Santos, o fio condutor da teoria das descrições de Russell é a ideia de que as condições de verdade de uma proposição são todas as suas condições de verdade. E o que essa aparente tautologia está dizendo é que toda condição que precise estar satisfeita para que uma proposição seja verdadeira e não falsa é uma condição que a proposição diz que está satisfeita. Portanto, a proposição, o atual rei da França é calvo, diz que há um e somente um rei da França. E se isso for falso, a proposição resulta falsa. Essa é a tese de Russell. Isso é o que ele apresentou em On the Note. Tá? Terceira questão. No Tratatus Lógico-Filosóficos, Wittgenstein escreve, a propósito das tabelas de verdade, é claro que ao complexo de sinais F e V não corresponde nenhum objeto ou complexo de objetos, como tampouco aos traços horizontais e verticais ou aos parênteses. Não há objetos lógicos, entre aspas. 4.441. Explica essa afirmação. Bom, explicar essa afirmação é entender o que Wittgenstein está fazendo com as tabelas de verdade. Como eu contei para vocês, as tabelas de verdade foram um caso de descoberta simultânea na lógica. Wittgenstein e, ao mesmo tempo, na Alemanha, Emil Post, inventaram as tabelas de verdade. Só que fizeram um uso muito diferente em cada caso. Para Post, as tabelas de verdade eram o que elas são para nós, num curso de Lógica 1. Um método de decisão para o cálculo proposicional. A tabela de verdade permite decidir se uma proposição é uma tautologia ou uma contradição, por exemplo, ou nenhuma coisa nem outra, uma proposição com sentido, função de verdade de certas proposições atômicas que nela ocorrem. Isso permitiu a Post usar a técnica das tabelas de verdade para fazer a prova da completude, a primeira que foi feita, a prova da completude do cálculo proposicional. Um uso técnico, portanto, puramente lógico dessa técnica. O uso de Wittgenstein é filosófico. O que ele está interessado em mostrar é que toda proposição é função de verdade de proposições elementares. E que uma função de verdade não é constituída pela ocorrência na proposição de nenhum constituinte que corresponda aos sinais para as constantes lógicas. Quais são os sinais para as constantes lógicas? Os conetivos e os quantificadores. Expressões como e, ou, se, então, se e somente se, para todo, para algum. A ideia é que essas expressões, a elas não corresponde nada no conteúdo da proposição. Isso se vê, tome o caso da negação, é um exemplo que Wittgenstein dá. Se o sinal de negação acrescentasse alguma coisa ao conteúdo da proposição, então não P conteria alguma coisa que P não contém. Mas nesse caso, não P conteria alguma coisa que não P não contém. Mas não P é a mesma coisa que P. O sinal de negação apenas atribui à proposição, ao invés do valor de verdade verdadeiro, o valor falso. E assim com todas as demais funções proposicionais. O Wittgenstein mostra que o conjunto das funções de verdade, um número qualquer de proposições, é função da combinatória das possibilidades de verdade das proposições elementares ou atômicas. Assim, por exemplo, se eu tenho duas proposições elementares, P e Q, eu tenho 4 linhas possíveis na tabela de verdade. P e Q são verdadeiros, P é verdadeiro e Q é falso, P é falso e Q é verdadeiro, P e Q são falsos. Essas são todas as possibilidades. E agora, a essas combinações aí correspondem combinações diferentes de V e F na terceira coluna, que é aquela que corresponde à função de verdade. Assim, por exemplo, se a terceira coluna tem a seguinte sequência na vertical, VF, VV, então a função de verdade que está sendo representada aí é a implicação. E a implicação só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente falso. Quando o antecedente e o consequente são verdadeiros, ou quando o antecedente é falso, a implicação é verdadeira. Se P então Q é verdadeiro, se e somente se, ou P é falso, ou Q é verdadeiro. Tá? Em troca, se a terceira coluna me dá, por exemplo, VFFF, a função de verdade que eu tenho aí é a conjunção. Se eu tenho VVVF, eu tenho a disjunção, e assim por diante. Até esgotar todas as possibilidades, que são exatamente 2 na 2 na 2, 16. Existem 16 funções de verdade binárias,
que Wittgenstein arrola, apresentando uma por uma, na secção 5.101 do Tratados. Ora, o método das tabelas de verdade permite ver que nada no conteúdo da proposição, todo o conteúdo da proposição é dado exclusivamente pelas proposições elementares. No nosso exemplo aqui, P e Q. Todo o conteúdo, tudo que é representação da realidade é feito por P e por Q. O resto são operações sobre isso aí. E a operação que fundamentalmente eu posso realizar com uma proposição é o que eu posso realizar com qualquer número de proposições. O que eu posso fazer com uma proposição? Só existe uma função de verdade da proposição singular P. Essa função é a negação, não P. Eu posso reiterar a negação, mas se eu tiver não P, eu tenho P de volta. A única função de verdade possível de P é não P. Em troca, se eu tenho duas proposições atômicas, eu tenho 2 na 2 na 2, eu tenho 16 funções de verdade possíveis. Quando eu tiver escrito a 16ª, acabou, daí para frente só vai repetir. E Wittgenstein se vale de um resultado técnico, a prova pelo lógico norte-americano Henry Morris Schaeffer, da completude expressiva de um sistema de cálculo proposicional com uma única constante lógica. Ora, essa constante é justamente a negação. A negação conjunta. Eu tenho um conjunto de proposições, eu nego todas elas. Se eu tenho P e Q, por exemplo, eu nego P e Q, e eu tenho então nem P nem Q. Isso é, não P e não Q. Primeira função de verdade que eu obtive de P e Q. Agora eu reitero a negação. Eu nego nem P nem Q. E isso me dá P ou Q. A disjunção é a próxima função de verdade. E assim eu vou fazendo. Quando eu tiver obtido 16 funções de verdade, começa a se repetir. Eu não tenho mais nada a tirar daí. Então, a técnica das tabelas de verdade mostra, né, dramatiza, por assim dizer, esse desaparecimento das constantes lógicas. A constante não é requerida para a expressão da proposição. Para escrever a implicação, por exemplo, eu posso escrever VF, de P e Q. Para escrever a conjunção, eu posso escrever VF, de P e Q. Para escrever a disjunção, eu posso escrever VF de P e Q, e assim por diante. Então, eu disponho na horizontal a terceira coluna da tabela de verdade, escrevo os valores de verdade num parêntese do lado esquerdo e no parêntese do lado direito escrevo os argumentos, as proposições atômicas P e Q. E assim eu tenho VF, VV de P e Q, mesma coisa que se P, então Q. Isso que o método das tabelas de verdade está fazendo no Tratados, provando que as constantes lógicas não correspondem a constituintes da proposição, que nada no conteúdo da proposição precisa corresponder a uma constante lógica. Wittgenstein chega a dizer que as constantes lógicas são como sinais de pontuação. Nós não atribuímos nenhum significado particular a uma vírgula, ou como ele diz, a um parêntese, e tampouco aos sinais V, F, ou as linhas verticais e horizontais na tabela de verdade. Não há objetos lógicos. Esse é o ponto. Bom, a quarta questão também era sobre Wittgenstein, mas sobre o Wittgenstein posterior, sobre as investigações filosóficas. Eis o enunciado da questão, tem uma citação também. Nas investigações filosóficas, Wittgenstein escreve, aspas, não é apenas acordo nas definições, mas também, por estranho que pareça, acordo nos juízos, que é requerido para a comunicação através da linguagem. Isso parece abolir a lógica, mas não a abole. Uma coisa é descrever métodos de medida, outra é obter e enunciar resultados de medida. Mas o que chamamos medir é em parte determinado por uma certa constância nos resultados de medida. Parágrafo 242. Explique por que a pressuposição empírica de um acordo em nossos juízos parece abolir a lógica e por que, afinal, não a abole. Bom, nós estamos às voltas aqui com a principal novidade da filosofia posterior de Wittgenstein em relação ao Tratados. A saber que Wittgenstein abandona o postulado da independência do sentido em relação à verdade. Isso é, o postulado de que ter uma proposição sentido não depende de que nenhuma proposição seja verdadeira. A partir da reflexão sobre as incompatibilidades sintéticas no artigo de 1929,
Some Remarks on Logical Form, Wittgenstein foi levado a considerar o papel que certas pressuposições desempenham na atribuição de sentido a proposições. E o primeiro caso que ele estudou é o mesmo que ele refere nesse parágrafo das investigações filosóficas. Foi no manuscrito de 1929-30, Observações Filosóficas, Philosophische Bemerkungen, o estudo das operações de medida. Wittgenstein se dá conta de que, quando eu digo esta mesa tem 1 metro de largura, essa proposição pressupõe a realização de uma operação de medida. Mas a operação de medida, por sua vez, pressupõe certas propriedades dos instrumentos de medida. Se as nossas réguas não tivessem um tamanho constante, se elas constantemente dilatassem e contraíssem, não teria nenhum sentido, não é que seria falso, não seria nem verdadeiro nem falso, não teria nenhum sentido dizer isso tem 1 metro. Porque isso significaria coisas diferentes a cada tanto, dado que o padrão de medida se modificaria. O ponto de Wittgenstein é que quando eu faço uma operação de medida, o que eu encosto no corpo a ser medido é um outro corpo. E é um corpo cujas propriedades empíricas, a constância, a estabilidade, são pressupostas para que possa haver operação de medida. Nas investigações ele estuda longamente outra classe de exemplos, o modo como as condições de sentido de atribuições de estados mentais, de sensações, de sentimentos, pensamentos, etc., pressupõem certas correlações empíricas entre o estado mental e a sua expressão comportamental. Os seres humanos, quando sentem dor, gemem. É um fato da história natural. E esse fato é condição do sentido de dizer fulano sente dor. Por quê? Porque nós sabemos em que condições empregar esse predicado, na medida em que sabemos que comportamento é expressivo da dor. Ora, é um fato da história natural que a dor se expressa através do gemido. Como no exemplo que eu mais uma vez dei, é um fato da história natural de cães e gatos, que quando o cão abana o rabo ele está contente, e um gato quando abana o rabo está irritado. É um fato acerca da história natural desses animais. Ora, esses fatos são pressupostos para a atribuição de sentido. Então nós temos aqui que, ao contrário do que ele sustentava no Tractatus, ter uma proposição sentido depende sim que outras proposições sejam verdadeiras. E a grande descoberta é que são proposições empíricas são condição do sentido de proposições. Por isso que ele diz nas investigações que ele está fazendo anotações sobre a história natural da humanidade. São fatos acerca da história natural que ele diz que só nos passaram despercebidos porque estavam o tempo todo diante dos nossos olhos. Por que isso parece abolir a lógica? Porque parece tornar as condições de sentido, que são as únicas que interessam à lógica, não é a tarefa da lógica decidir se uma proposição é verdadeira ou falsa, mas decidir que proposições a implicam e que proposições ela, por sua vez, implica. Isso é decidir quais são as suas condições de verdade. E agora parece que para ela ter condições de verdade, isto é, sentido, certos fatos empíricos são pressupostos. Então isso parece tornar a lógica dependente de fatos contingentes acerca da história da humanidade. Isso parece dissolver a lógica na história natural. De fato, tal coisa não acontece. A lógica continua sendo uma ciência normativa, que estabelece em que condições nós temos sentido, em que condições nós temos contrassenso. Mas essas condições lógicas têm pressuposições empíricas. Como observa Warren Goldfarb, um dos melhores comentadores de Wittgenstein até hoje, num certo sentido, essa descoberta, ou esse reconhecimento agora da dependência do sentido em relação à verdade, abole uma certa lógica. Abole a lógica de Frege, de Russell e do Tratados Lógico-Filosóficos. Mas o que Wittgenstein sustenta agora é que esta lógica, que encontrou a expressão mais cabal no Tratados Lógico-Filosóficos, é uma idealização, como ele diz, uma sublimação da lógica da nossa linguagem. Nós idealizamos as condições e postulamos uma lógica, como ele diz, de pureza cristalina, que nada deveria à contingência de fatos da história natural. Então, parece que a descoberta abole a lógica, mas o que ela obriga, de fato, é reconceber a lógica e reconceber as relações entre lógica
e história natural, entre, portanto, o a priori e o empírico. Isso vai dar finalmente na dissolução das fronteiras entre o a priori e o empírico, na obra suprema de Wittgenstein, a última grande obra dele, sobre a certeza. Mas eu vou falar mais sobre isso porque na outra prova, na prova da turma da noite, eu fiz uma pergunta acerca de sobre a certeza. Então isso conclui as 4 questões, das quais vocês deviam escolher 2 para responder, da prova da tarde. Eu passo para a prova da noite e me dispenso de comentar a primeira questão, porque a primeira questão era simplesmente explique a afirmação de Frege, o conceito cavalo não é um conceito. Nós já vimos a resposta. Aqui eu simplesmente formulei a mesma pergunta que eu fiz para a turma da tarde com outro enunciado. Um enunciado mais sucinto, mas é a mesma coisa. Então está valendo tudo que eu disse sobre a pergunta sobre Frege feita na prova da tarde, para a prova da noite. Segunda pergunta era sobre Moore. Em Principia Ética, de 1903, Moore sustentou que bom é uma noção primitiva, portanto indefinível, como amarelo, ele diz. Por quê? Bom, a tese fundamental de Moore é que a noção de bem, no sentido ético, moral da palavra, é uma noção indefinível. Para demonstrar isso, o que Moore faz é passar em revista uma variedade de teorias éticas e mostrar que elas são insatisfatórias. Que a cada vez se pretendeu definir o bem, e a cada vez essa tentativa de definição se expôs ao que ficou conhecido como argumento da questão em aberto. Que funciona assim, digamos que você kantianamente define como bom aquilo que está conforme ao imperativo categórico. E agora diz Moore, bom, vamos imaginar um x tal que x está conforme ao imperativo categórico. Cabe ainda perguntar se x é bom? Se a resposta for afirmativa, é porque não houve definição. E a resposta é afirmativa. Cabe perguntar. E isso Moore vai repetir. Seja uma ética utilitarista que diz que bom é aquilo que se conforma à utilidade geral, à satisfação do maior número. É possível que algo promova a utilidade geral e desse algo caiba perguntar se é bom? Se cabe, nós temos ainda uma questão em aberto. Então, assim, Moore passa a maior parte do seu livro demolindo teorias éticas para estabelecer que a noção de bem é algo indefinível. A indefinibilidade consiste no fato de que nós só conhecemos o bem por apreensão intuitiva, direta, imediata. Uma forma daquilo que Russell chama, tomando a terminologia de empréstimo a William James, que por sua vez a tomou, William James é um filósofo americano, que por sua vez a tomou do filósofo britânico John Grote. Seguindo James e Grote, Russell chama isso conhecimento por contato, by acquaintance. E a tese fundamental de Moore é que o bem é conhecido assim. Razão pela qual, após demolir uma variedade de teorias éticas, estabelecendo sempre que elas não lograram definir o bem, o que Moore faz no último capítulo do seu livro é simplesmente apresentar o bem. Apresentá-lo para a intuição direta. Como? Lembrando, de maneira muito platônica, ele faz um exercício de anamnese e ele convida o leitor a se lembrar que o leitor já conhece exemplos concretos de coisas que são intrinsecamente boas. São boas no sentido de que tem valor intrínseco. Não é o bom utilitário de gelo é bom para esfriar, uma faca é boa para cortar. Não, é aquilo que é intrinsecamente bom. Isso deve ser o bem moral. E Moore simplesmente dá 2 exemplos que ele reputa incontestáveis. Todo mundo sabe que a contemplação da beleza na arte e na natureza e a afeição pessoal no amor e na amizade são coisas intrinsecamente boas. Nós conhecemos por contato, diretamente, por intuição direta, o bem. E isso é tudo o que é preciso. É exatamente dessas formas que nós conhecemos as cores. Por isso que ele diz que bem bom é como amarelo. Notável que ele mencione o conhecimento que nós temos das cores, porque é a mesma coisa que faz Russell, num livro publicado no mesmo ano, The Principles of Mathematics, em que ele diz que a tarefa da lógica matemática a tarefa central é a investigação dos indefiníveis lógico-matemáticos. E examinar os indefiníveis a tentativa de examinar os indefiníveis lógico-matemáticos é a tentativa de, escreve Russell, ver claramente
e dar aos outros a ver claramente as entidades em questão, de tal forma que a mente possa ter com elas a espécie de contato, acquaintance, que ela tem com a vermelhidão ou o sabor de um abacaxi. Então, assim nós conhecemos o bem, por contato, por intuição imediata, direta. Moore não diz que a contemplação da beleza e a afeição pessoal são as únicas coisas intrinsecamente boas, mas são as coisas que ele oferece como exemplos. E bem se compreende que os artistas, escritores reunidos no assim chamado grupo de Bloomsbury, gente como Virginia Woolf, seu marido Leonard Woolf, sua irmã Vanessa Bell, Clive Bell, crítico de arte, o economista John Maynard Keynes e outros, tenham identificado em Moore uma espécie de ética da afeição pessoal e da contemplação da beleza, uma espécie de ética hedonista que se afeiçoava aos valores desse grupo que perseguia na afeição pessoal, no amor e na amizade, e na contemplação da beleza um ideal de vida. Então, é por isso John Maynard Keynes disse, com uma certa dose de ironia, que para a geração dele na Inglaterra, o lema fundamental era o seguinte: o ideal é inefável, não se deixa expressar em palavras, né? O ideal é inefável e Moore é seu profeta. Keynes também disse que quando eles leram Moore, o impacto foi tremendo, e a impressão que eles tinham é que nada tão extraordinário tinha se feito em filosofia desde Platão. E há uma carta de Virginia Woolf para Vanessa Bell, em que ela diz: estou lendo o Principia Ética de Moore. Sinto-me como uma formiguinha subindo a torre de uma imensa catedral. Tá? Então, sustentar que o bem é uma noção primitiva é sustentar que é indefinível, que dele nós só temos conhecimento por intuição, por contato direto e imediato. Essa é a tese. Ok, mais um pouco de conhecimento por contato na questão seguinte. O princípio epistemológico fundamental na análise de proposições contendo descrições, escreve Russell em Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description, de 1910, é este: toda proposição que compreendemos deve ser composta exclusivamente de constituintes dos quais temos conhecimento por contato. Como Russell justifica esse princípio? Bom, Russell, que teve um período de hesitação sobre como lidar com a teoria do juízo introduzida por Moore em The Nature of Judgment, teoria que requeria que todo juízo pressupusesse uma forma de conhecimento que não é judicativo, não é proposicional, não é discursivo, não é por conceitos, e que é o conhecimento imediato que nós temos dos constituintes do juízo. Russell tinha uma dificuldade de acomodar dentro dessa concepção o conhecimento matemático, na medida em que na matemática nós temos conhecimento de totalidades infinitas, nós podemos saber muitas coisas sobre o conjunto dos números inteiros positivos, mas esse conjunto é uma totalidade infinita, é humanamente impossível apreender todos os elementos dessa totalidade. E aí Russell postulou uma entidade que seria o constituinte da proposição, que ele chamou conceito denotativo, que é aquilo que nós apreendemos e que é aquilo que, para usar o termo de Frege, subsume cada um dos números inteiros positivos. Então, o conceito denotativo, todo número inteiro positivo, é a chave para entender como é que eu posso pensar sobre essa totalidade infinita. A denotação, escreve Russell, é o segredo do poder do entendimento humano de apreender o infinito. Isso era insatisfatório, isso reintroduzia algo da teoria idealista do juízo do qual Moore pretendera se livrar, que é a intermediação, a ideia de um termo médio entre a mente e seus objetos no conhecimento. E um termo médio que é justamente conceitual, tem a natureza de um conceito. Em On the Note, em 1905, Russell se livra disso, não postula mais esses intermediários, e na teoria das descrições, da qual nós falamos ao comentar a questão correspondente da prova da tarde, o atual rei da França é Calvo, nós vemos que na proposição completamente analisada, a expressão denotativa desapareceu. E restaram o quê? O que a gente tem na forma totalmente analisada da proposição? Conetivos, quantificadores, variáveis e expressões para predicados. Não tem nada parecido com um nome próprio, não tem nada parecido com um termo singular.
O sujeito da predicação numa proposição quantificada é representado pelas variáveis ligadas da quantificação. Se eu digo para todo x f de x, tem sujeito e predicado aí, mas o sujeito é x, tá? E o quantificador diz que x é esse, bom, todo. Tá? E eu estou dizendo de todo x que o x é f. Então, isso permite restabelecer a teoria do juízo de Bohr, e Russell pode agora sustentar que quando a proposição está completamente analisada, nós temos constituintes que nós aprendemos diretamente. Se para compreender o conteúdo de uma função proposicional, de uma proposição, se para isso eu precisasse saber que uma certa outra proposição é verdadeira, eu teria que aprender o conteúdo daquela outra proposição. Então, para compreender a proposição P0, eu teria que saber que P1 é verdadeiro. Mas para saber que P1 é verdadeiro, eu preciso compreender P1. E para saber que P1 é verdadeiro, eu precisava saber que P2 é verdadeiro. E isso engendraria um regresso infinito. Esse regresso não ocorre se os constituintes da proposição inteiramente analisada são coisas que nós aprendemos não por descrição, não através de outras proposições, mas diretamente por contato. E esse é o princípio epistemológico fundamental na análise de proposições que contém expressões denotativas. Última questão na prova da noite, última questão, portanto, que nos cabe examinar. Em Sobre a Certeza, parágrafo 401, Wittgenstein escreve: eu quero dizer, proposições da forma de proposições empíricas, e não apenas proposições da lógica, formam a base de todo operar com pensamentos, com linguagem. Explique essa frase. Bom, essa frase é a culminação da reflexão de Wittgenstein sobre as relações entre sentido e verdade. No momento que ele reconhece que para ter uma proposição sentido, certas outras proposições precisam ser verdadeiras, e essas outras proposições podem ser proposições empíricas, então o que nós temos? Nós temos que certas proposições empíricas são tomadas como padrão. Wittgenstein introduziu esse tema numa passagem que eu comentei na aula correspondente, uma passagem das observações sobre os fundamentos da matemática dos anos 40, em que ele diz como se certas proposições empíricas fossem enrijecidas e tomadas como regras. E eu dei o exemplo da filosofia da ciência. Suponhamos que eu quero testar um exemplo de Carl Hempel nos estudos sobre a lógica da confirmação. Se eu quero testar a hipótese de que todo sal de sódio em combustão emite uma chama amarela, eu tomo uma porção de sal de sódio e ponho em combustão. Se emitir uma chama amarela, está confirmada a minha hipótese. Se emitir uma chama de outra cor, está refutada. Mas suponhamos que eu tenho um composto que eu não sei o que é. Eu quero testar a hipótese de que isso seja sal de sódio. E eu, o que faço? Ponho em combustão. E agora, se emitir uma chama amarela, será sal de sódio. Se emitir uma chama de outra cor, não. Muito bem, nessa segunda situação, reparem, a proposição todo sal de sódio em combustão emite uma chama amarela não está sendo testada. Ao contrário, ela é um padrão para testar. Ela serve para eu decidir se um composto que eu não sei o que é ou não é sal de sódio. Então eu tomei uma proposição empírica como um padrão de teste e não como uma proposição a ser testada. Quando proposições empíricas cumprem essa função, elas se comportam como regras da representação e não como representações de fatos contingentes ou empíricos, elas próprias. Então, não apenas proposições da lógica, mas proposições da forma de proposições empíricas são o fundamento de todo operar com pensamentos. Essa é a culminação do pensamento de Wittgenstein sobre a certeza. E isso conclui a revisão da prova. Podemos passar adiante agora com a matéria do semestre. Ok, nosso próximo capítulo é o Círculo de Viena. É um capítulo muito peculiar. Nós vamos estar às voltas com algo sem precedentes na história da filosofia. O Círculo de Viena tem várias características que o distinguem de tudo que foi feito antes na tradição filosófica. Em primeiro lugar, eles são um caso de trabalho de equipe em filosofia. O Círculo de Viena é uma escola, mas não é como as escolas tradicionais, que em geral são constituídas por um pensador e seus discípulos e continuadores. Aqui não tem uma tribo que não tem cacique, todo mundo é índio por igual.
a tentativa é realizar um trabalho de equipe em filosofia. Esse trabalho de equipe vai ser conduzido sob certas condições, com certos parâmetros metodológicos, nós vamos ver quais. A segunda característica desse trabalho de equipe, o ideal do Círculo de Viena era que eles produzissem filosofia que não fosse mais assinada. Ninguém é o autor é o coletivo, é trabalho de equipe mesmo. Além desse projeto de realizar trabalho de equipe em filosofia, aproximando a pesquisa filosófica da pesquisa científica, dos padrões de investigação da pesquisa científica, o Círculo de Viena tem uma outra característica. É uma escola filosófica cuja superação, o esgotamento do programa do Círculo de Viena foi realizado, foi um resultado das pesquisas dos próprios filósofos do Círculo de Viena. Então nós temos uma escola filosófica que visa ser que tem um programa de pesquisa que é um trabalho coletivo em filosofia. E nós temos uma escola filosófica cuja filosofia foi superada não pelos seus opositores, mas pelos próprios proponentes dessa escola. O programa se dissolveu internamente, nós vamos ver como. A terceira e última característica, que depois de nós temos visto, Wittgenstein já não deve se surpreender tanto assim, é que o Círculo de Viena é uma escola filosófica que não defende teses filosóficas. Tal como Wittgenstein no Tratados, que é um livro que tem uma enorme importância para todos eles leram em grupo esse livro e adotaram muitas coisas daí. Os filósofos do Círculo de Viena concebem a filosofia não como uma teoria, mas como uma atividade. Exatamente como Wittgenstein havia escrito no Tratados. Filosofia não é o nome de uma teoria, mas de uma atividade. Que atividade é essa? É a atividade de esclarecimento lógico das proposições. Tá? Então, como eu disse, eles leram o Tratados. Tá? A filosofia deles não é exatamente o Tratados, mas ela toma o Tratados como ponto de partida. A diferença mais importante pode ser representada da seguinte maneira: tal como Wittgenstein, os filósofos do Círculo de Viena pretendem traçar uma linha de demarcação entre o que faz e o que não faz sentido, que para eles coincidirá com a demarcação entre ciência, discurso com sentido, e metafísica, discurso sem sentido, contrassenso. A viga mestra do programa, o carro-chefe para fazer essa é um princípio que não se encontra no Tratados, mas não é incompatível com a filosofia do Tratados. No Tratados, Wittgenstein define 4.024, compreender uma proposição significa saber o que é o caso se ela for verdadeira. Ele está dizendo que compreender uma proposição é conhecer as suas condições de verdade. Nada está dito aí sobre como é que nós decidimos se as condições de verdade estão satisfeitas ou não. Essa é uma questão epistemológica que, como todas as questões epistemológicas, Wittgenstein reputa ser da alçada de uma ciência empírica, psicologia, e não parte da lógica, que é o coração da filosofia. Agora, muito bem, em 29:30, nas Observações Filosóficas, Wittgenstein escreve uma coisa muito parecida com isso, com essa proposição do Tratados que diz compreender uma proposição é saber o que é o caso se ela for verdadeira, mas tem uma diferença, tem uma novidade. Em 29:30, Wittgenstein escreve: compreender uma proposição significa saber o que é preciso fazer para decidir se ela é verdadeira ou falsa. Então agora mudou. O sentido da proposição não são simplesmente suas condições de verdade, mas é o método de decisão sobre a satisfação das condições de verdade. Em outras palavras, é o método de verificação da proposição. O Tratados dizia: o sentido da proposição são as suas condições de verdade. Wittgenstein agora diz: o sentido da proposição é o método da sua verificação. Esse princípio os filósofos de Viena adotam. Na mesma época, Wittgenstein, quando estava retornando à filosofia, ele fez uma passagem por Viena
E ele participou de várias reuniões com os filósofos do Círculo de Viena. Visivelmente eles tinham muitas coisas em comum. Depois Wittgenstein perdeu a paciência com o modo de funcionamento do grupo do Círculo de Viena e decidiu que iria se reunir apenas com dois deles, Moritz Schlick e Friedrich Waismann. E essas reuniões com Schlick e Waismann se estenderam ao longo de quase um ano. E Waismann, que sabia fazer estenografia, né, anotava as coisas que Wittgenstein dizia. E esse material foi publicado. Nós temos um livro inteiro que chama Wittgenstein e o Círculo de Viena, que são as conversações de Wittgenstein com Schlick e Waismann. O Círculo constitui-se oficialmente em 1924, em torno de Moritz Schlick. Schlick era um filósofo alemão, acho que ele era alemão, mas ele era professor na Universidade de Viena. E ele havia recebido uma proposta muito tentadora da Universidade de Berlim. Ele poderia sair de Viena e ir para Berlim, o que representava uma vantagem econômica, era melhor remunerado, e um enorme prestígio acadêmico. Era muito mais prestigioso até hoje é ser professor na Universidade de Berlim que na Universidade de Viena. E Schlick recusou esse convite para poder permanecer em Viena trabalhando com seus colegas. Em reconhecimento a esse gesto de desprendimento de Schlick, foi publicado o Manifesto do Círculo de Viena, cujo título é A Concepção Científica do Mundo, o Círculo de Viena. Esse documento foi redigido a 6 mãos por Otto Neurath, Friedrich Waismann e Rudolf Carnap e foi oferecido a Schlick como uma homenagem no ano em que o Círculo de Viena se constituía, então, como uma sociedade, com um centro de investigação. Deixe-me dizer que as origens do Círculo de Viena são muito peculiares e muito características da filosofia austríaca. A saber, por um lado, eles têm uma forte influência do neocantismo. Todos eles. O que é o neocantismo? Bom, é o problema que os filósofos que têm simpatia pela filosofia de Kant enfrentavam no final do século XIX e início do século XX, que era o seguinte: o que subsiste? Vamos começar pela estética transcendental de Kant. Kant tem lá uma doutrina transcendental do espaço, em que ele parece caracterizar como forma a priori da intuição as propriedades geométricas do espaço euclidiano. Porém, ao longo do século XIX se desenvolveram muitas geometrias não euclidianas, que matematicamente são tão legítimas quanto a geometria euclidiana. A pergunta é a seguinte: e agora? O que sobra da estética transcendental de Kant? Kant vai morrer abraçado em Euclides, ou é possível flexibilizar a estética transcendental para incorporar outras geometrias? Pouco depois, em 1905, vai ser a derrocada da física newtoniana. Também na analítica dos princípios de Kant, Kant incorpora princípios da física newtoniana, como o princípio de conservação de energia. E agora a pergunta é: Kant vai morrer abraçado em Newton, ou é possível flexibilizar? A resposta usual dos neokantianos foi flexibilizar. O transcendental kantiano tem um caráter histórico e se modifica com as modificações na história do conhecimento humano, na prática das ciências. A outra característica do Círculo de Viena é uma combinação então de neokantismo com uma tradição propriamente austríaca, que é o empirismo. Diferentemente da Alemanha, na Áustria o idealismo nunca vingou. Toda essa tradição idealista alemã, contra a qual se insurgiram na Inglaterra Moore e Russell, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, nada disso vingou na Áustria. A Áustria tem uma tradição filosófica empirista, cujo representante supremo é o filósofo Ernst Mach, que é uma grande influência comum, vejam bem, aos filósofos do Círculo de Viena e a Albert Einstein. Toda a base filosófica do trabalho científico de Einstein está fortemente marcada pela influência de Mach. E o Círculo de Viena, quando se constituiu numa sociedade de pesquisas filosóficas, foi registrado em cartório com o nome de Sociedade Ernst Mach. Nós vamos ver depois que o princípio
fundamental, de que o sentido de uma proposição é o método de sua verificação. Você pega agora um tratado de metafísica e pergunta qual é o método para verificar as proposições. O autor nos diz sobre que condições poderiam ser testadas essas proposições? Não, não diz. Então, como dizia Hume no final do ensaio sobre o entendimento humano, jogue as chamas, porque só pode conter sofismas e ilusão. Tá? Então, o que o princípio de verificação faz, o sentido de uma proposição, o método da sua verificação, é incorporar a análise lógica da linguagem, que é a tarefa da filosofia, na visão que é comum aos filósofos do século de Viena e a Wittgenstein. O princípio incorpora a análise lógica restrições epistemológicas agora, tá? Em que se fazem sentir as raízes empiristas e kantianas do projeto, que são restrições incompatíveis com o realismo dos fundadores da tradição analítica, lá Moore e Russell. Tá? Digamos, grosso modo, que o empirismo deu aos filósofos do século de Viena foi uma maneira de interpretar os tratados em que as proposições elementares de Wittgenstein, toda a proposição é uma função de verdade de proposições elementares, e a proposição elementar é uma função de verdade de si mesma. As proposições elementares eram interpretadas como proposições de observação, elas descreviam experiências possíveis. Tá? Então, eu tenho uma proposição da ciência, eu sei qual é o método de verificação dela. Por quê? Porque eu sei quais são as proposições empíricas que descrevem experimentos que podem servir como confirmação ou refutação. Eu tenho a proposição todo sal de sódio em combustão emite uma chama amarela, e eu sei que experimento será a confirmação dessa proposição e que experimento será a refutação dessa proposição. Então, o fundamental era a introdução de um método de demarcação entre ciência e metafísica, que é descrito assim por Carnap no prefácio do seu livro de 1934, A Sintaxe Lógica da Linguagem. Veio: no nosso círculo de Viena, assim como em grupos aparentados na Polônia, França, Inglaterra, Estados Unidos, e considerando indivíduos até mesmo na Alemanha, vem crescendo a convicção, que constantemente segue se afirmando, de que a metafísica não pode pretender possuir um caráter científico. Aquela parte do trabalho dos filósofos que pode ser considerada de natureza científica, excluindo as questões empíricas, que são tarefa das ciências empíricas, consiste de análise lógica. O objetivo da sintaxe lógica é fornecer um sistema de conceitos, uma linguagem, por meio do qual os resultados da análise lógica podem ser formulados com exatidão. A filosofia deve ser substituída pela lógica da ciência, isto é, pela análise lógica de conceitos e proposições das ciências, pois a lógica da ciência não é outra coisa que a sintaxe lógica da linguagem da ciência. Essa é a conclusão a que somos levados pelas considerações no último capítulo desse livro. Então está anunciado que trata-se de estabelecer um critério de demarcação entre ciência e metafísica, e esse critério é o princípio de verificação. Então, a análise lógica das proposições da ciência deve permitir identificar qual é o conteúdo empírico dessa proposição. O conteúdo empírico dessa proposição é constituído pelas proposições que podem servir para testá-la, isso é, para confirmar ou refutar. Tá? Temos aqui uma grande dicotomia. Lembrando distinções que nós já vimos, que aparecem em Kant e em Frege, nós temos aqui 3 distinções entre classes de proposições. Uma proposição pode ser, a distinção que Kant fez, analítica ou sintética, distinção lógica, ela pode ser distinção metafísica, uma verdade necessária ou contingente, e ela pode ser distinção epistemológica, agora algo que é conhecido a priori ou a posteriori. Bom, nós vimos que para Kant havia cruzamentos entre essas colunas aí. Em particular, o caso que mais o interessava era do sintético a priori. As proposições da matemática, como as da filosofia, resultavam ser proposições sintéticas a priori.
Bom, a tese fundamental do Círculo de Viena é a seguinte: a distinção fundamental aqui é a distinção analítico-sintética. A distinção analítico-sintética permite entender a distinção entre necessário e contingente a priori e a posteriori. E não há cruzamento entre as duas colunas, isso é, toda a proposição analítica é necessária e a priori. Toda a proposição sintética é contingente e a posteriori. Nenhum cruzamento entre as duas colunas. Nós vamos ver que essa ideia vai longe. Isso aqui Wittgenstein também pensava. Está no Tratados com todas as letras. Wittgenstein diz que só as únicas proposições necessárias são as proposições da lógica, que essas são as proposições analíticas, que são as únicas que ele admite que podem ser conhecidas a priori e assim por diante. E Schlick chegou a dizer que toda a filosofia do Círculo de Viena poderia ser resumida numa única proposição. E essa proposição era: não existem juízos sintéticos a priori. Então, em outras palavras, toda a proposição com sentido ou é uma verdade ou falsidade lógica, uma tautologia ou uma contradição, portanto, uma proposição analiticamente verdadeira ou falsa a priori em razão da sintaxe lógica da linguagem, ou então é uma verdade ou falsidade empírica, portanto, uma proposição elementar, observacional, ou uma função de verdade de proposições elementares, portanto, uma proposição sintética a posteriori. Por isso, a tese de Schlick, que toda a filosofia do Círculo de Viena podia se resumir na proposição: não há juízos sintéticos a priori. A distinção fundamental é a distinção analítico e sintético. Analítico é verdadeiro em razão de convenções acerca do significado das palavras, verdadeiro em razão dos significados, e sintético, verdadeiro em razão dos fatos. As outras duas distinções, necessário e contingente e a priori e a posteriori, são explicadas, né, em termos dessa distinção fundamental analítico-sintético, que vai ser, como nós vamos ver, o alvo do ataque de Quine, um dos grandes críticos da filosofia do Círculo de Viena, como a gente vai ver. Tá? Toda ocorrência, toda instância, todo caso de P ou não P é verdadeiro em razão do significado do vocabulário lógico, os conectivos ou e não. Tá? Então, se eu digo, por exemplo, nenhum solteiro é casado, isso é verdadeiro em razão do significado do vocabulário extralógico, do significado da palavra solteiro, que significa indivíduo não casado. A fixação do significado dos termos, nos dois casos, é convencional. São convenções que estabelecem os significados das palavras. Isso vale tanto para o significado dos termos extralógicos quanto para o significado dos termos lógicos. Porque o Círculo de Viena leva em conta não apenas o fato de que se desenvolveram ao longo do século XIX geometrias não euclidianas e com Einstein surgiu uma física não newtoniana, que também surgiram lógicas não clássicas no século XX. Por exemplo, a lógica intuicionista. Não tenho tempo de falar disso na aula de hoje. Na aula que vem eu falo um pouco mais. Mas o importante é que eles adotam, em razão disso, uma forma muito radical de pluralismo lógico. Há muitas lógicas possíveis e não se estipula a priori as condições para uma lógica ser aceita. Isso é expresso, eu vou só concluir com essa citação aqui, no chamado princípio de tolerância de Carnap. Carnap escreve na Sintaxe Lógica da Linguagem: no que precede, nós discutimos vários exemplos de requisitos negativos, especialmente os de Brouwer, Kaufmann e Wittgenstein, por meio dos quais certas formas de linguagem, métodos de expressão e de inferência deveriam ser excluídos. A nossa atitude para com requisitos dessa espécie recebe uma formulação geral no princípio de tolerância. Não é a nossa tarefa estabelecer proibições, mas obter convenções. Algumas das proibições que até aqui foram sugeridas foram historicamente úteis, porque serviram para enfatizar diferenças importantes e trazê-las ao conhecimento geral. Mas tais proibições podem ser substituídas por diferenciação definicional. Em muitos casos, isso é obtido por investigações simultâneas, análogas às das geometrias euclidianas e não euclidianas, de formas de linguagem de espécies diferentes. Por exemplo, uma linguagem definida e uma linguagem indefinida, ou uma linguagem admitindo e uma linguagem que não admite a lei do terceiro excluído. Ocasionalmente, é possível substituir uma proibição levando em conta as distinções visadas dentro de uma forma particular de linguagem, por meio de uma classificação adequada das expressões
e uma investigação das diferentes espécies. Assim, por exemplo, enquanto Wittgenstein e Kaufmann rejeitam tanto propriedades lógicas como aritméticas, na linguagem 1 desse livro aqui, né, eu descrevo na linguagem 1 eu descrevo predicados descritivos e predicados lógicos que eu distingo. Na linguagem 2, predicados definidos e indefinidos, vagos, serão distinguidos e suas diferentes propriedades determinadas. E mais, na linguagem 2, diferenciaremos entre sentenças limitadamente universais, sentenças analíticas ilimitadamente universais e sentenças sintéticas ilimitadamente universais, enquanto que Wittgenstein, Kaufmann e Schlick todos excluem sentenças do terceiro tipo, leis da natureza. Excluem-nas da linguagem como impossíveis, insuscetíveis de verificação completa. Em lógica não há moral. Todo mundo é livre para construir a sua própria lógica, isso é a sua própria forma de linguagem, como bem entender. Tudo o que requeremos é que, se quer discuti-las, enuncie seus métodos claramente e ofereça regras sintáticas em vez de argumentos filosóficos. Ou seja, argumentos filosóficos nós não admitiremos. Dê-nos regras de linguagem, regras da sintaxe da linguagem. Mas, na próxima aula. Até lá.